Nós estamos aqui, então, continuando o nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos faz parte do nosso tema da nossa leitura da quarta-feira, que é Projeto Atos. Cada casa, uma igreja, cada pessoa, um discípulo. Isso tem trazido força para nós, para que possamos continuar naquilo que o Senhor tem nos direcionado. Atos dos Apóstolos, o capítulo 3, nós dividimos então em 3 blocos. Nós teremos hoje então a conclusão, aliás, o capítulo 1, nós teremos hoje a conclusão do capítulo 1. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, do versículo 12 até o 26. Diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto da cidade, perto de Jerusalém, a distância de um caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde estavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Tiago e Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Naqueles dias, levantava-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse Pedro: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. E tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sorte, caiu sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Amém? Diga um amém mais forte. Amém. Bem, Jesus nomeou 12 discípulos. Esses discípulos se tornaram apóstolos. Eu quero que você compreenda bem, porque é extremamente importante a gente entender tudo aquilo que o texto está dizendo aqui. Então, o que diz os grandes ensinadores sobre pregação expositiva? Primeiro diz: leia o texto, explique o texto e depois aplique o texto. Então, eu leio o texto, agora eu vou explicar o texto. Vamos lá. A palavra apóstolo é uma palavra grega que significa enviado, aquele enviado para cumprir uma missão. Então, Jesus escolhe 12 e eles se tornaram discípulos e se tornaram apóstolos. Eles deveriam continuar a missão que Jesus iniciou, deveriam testemunhar sobre Jesus, eles deveriam anunciar a salvação, eles deveriam afirmar que em Jesus todo homem e toda mulher recebe perdão dos pecados e se apropria dessa bênção através da fé. Esta era a missão dos apóstolos, dos discípulos. Eles deveriam lançar também os fundamentos da igreja. Foram os discípulos que lançaram os fundamentos da igreja. E o próprio Jesus disse que a própria palavra de Deus diz: perseverem na doutrina dos apóstolos, porque não era uma doutrina criada pelos apóstolos, era uma doutrina orientada pelas escrituras sagradas e instruída e inspirada pelo Espírito Santo. Doutrina dos apóstolos significa doutrina de Cristo. Eles deveriam lançar esses fundamentos da doutrina da igreja. Eles deveriam também
contar sobre Jesus, contar sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e anunciar essas boas novas ao mundo inteiro, que em nome de Jesus Cristo Deus oferece perdão de pecados a todos aqueles que se arrependem. Essa era a missão nobre que receberam os apóstolos. Então, Jesus escolhe 12 e por uma razão especial, por causa do paralelo com a nação de Israel, que a nação de Israel tinha 12 tribos, Jesus escolhe então 12 apóstolos, porque a igreja é o novo Israel. Então, se em Israel tinha 12 tribos, a igreja nova, a nova igreja, o novo Israel, a inauguração da graça deveria então ter 12 apóstolos, e foi aleatoriamente, né? Então, o Antigo Testamento com 12 tribos e o Novo Testamento com 12 apóstolos. Um desses apóstolos se chamava Judas, e Judas se desviou da sua missão, como Lucas escreveu aqui, narrado por Pedro. Então, Judas, ele se desviou, ele traiu Jesus, e ao trair Jesus, ele morre. E quando ele morre, ficam apenas 11 apóstolos. Então, os apóstolos, sob a liderança de Pedro, escute o que eu vou falar agora, essas 3 coisas. Os apóstolos, sob a liderança de Pedro, na presença da igreja e com base nas Escrituras, eles então entendem pelo Espírito Santo que precisava colocar um substituto para Judas. Agora, Lucas fala que eles se reuniam no cenáculo, que provavelmente era na casa de Maria. Quem era essa Maria? A Maria, mãe de João Marcos. Quem é João Marcos? João Marcos é o Marcos que escreveu os evangelhos, o evangelho de Marcos. Então, muito provavelmente esse cenáculo aqui era na casa da irmã Maria. Cenáculo é o quarto alto, ou seja, o segundo andar. É como a gente está aqui, mas está no segundo andar. Aqui é um cenáculo. Então, Lucas fala que eles se reuniam nesses cenáculos. A partir da partida de Jesus, do momento que Jesus foi assunto ao céu, eles estavam sempre reunidos e em oração, esperando a promessa que Jesus tinha feito. Jesus disse: não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eles estavam esperando essa promessa cumprir. Jesus não disse quanto tempo demoraria. A gente sabe hoje, pelas Escrituras, que foi 10 dias depois. Mas eles não sabiam quanto tempo. Então, eles estavam aguardando. Enquanto aguardavam, eles se reuniam todo dia e oravam e esperavam a promessa. E lá estavam, o texto fala aqui, os 11 apóstolos. Judas já tinha morrido. Também estavam lá as mulheres que acompanharam Jesus no seu ministério terreno, que é Maria Madalena, que era, o nome dela não era Madalena, ela era de uma cidade chamada Magdala, por isso se chamava Maria Madalena, que era Maria de Magdala. Maria Madalena, Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, a Maria, mãe de Jesus, e Salomé. Aliás, uma coisa curiosa, aqui é a última parte do Novo Testamento que se menciona Maria, mãe de Jesus. A partir daqui, o Novo Testamento não fala mais de Maria. Essa aqui é a última parte que fala aqui da Maria, mãe de Jesus. Os irmãos de Jesus estavam lá também, porque o texto é claro em dizer, Marcos capítulo 6, fala o nome deles. Eles eram 4, Judas, José, Tiago e Simão. É engraçado que esses irmãos de Jesus não acreditavam muito no ministério de Jesus, não botavam muita fé. Eu sei que algumas vezes eles tentaram prender Jesus dentro de casa, achavam que Jesus estava louco. Uma vez Jesus estava pregando, aí foi a mãe, os irmãos, todo mundo, chegaram lá fora e falaram: avisa para Jesus que a mãe dele, os irmãos dele, está aqui fora querendo falar com ele. E ela estava nervosa. Esse menino está louco, não está comendo, não tem lugar para dormir, não tem tempo mais para nada. Achavam que Jesus tinha ficado louco. Aí foram lá para tentar trazer Jesus para casa. E aí Jesus olha e falou: minha mãe e meus irmãos, estamos tudo aí fora querendo falar contigo. Ele falou: quem é a minha mãe e meus irmãos? Aquele que ouve as minhas palavras e guarda em seu coração. Esse é a minha mãe, o meu irmão e o meu pai. Então, aqui estão também as mulheres, os apóstolos, os irmãos de Jesus. Aliás, desses 4 irmãos, teve 2 que se tornaram bem conhecidos. Tiago, que foi o líder da igreja em Jerusalém, Tiago, e Judas, que escreveu a epístola de Judas. Antes do livro de Apocalipse, tem uma epístola pequena chamada Judas. Esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, é o Judas, irmão de Jesus. Esses nomes eram muito comuns. É como José, Manuel, Antônio,
lá no Nordeste, né? É tudo comum esses nomes. Então, Judas, Tiago, só no grupo de Jesus tinha 2 Tiagos, tinha 2 Judas. Então, olha só, no verso 15, nós vemos que esse grupo já era de quase 120 pessoas. Então, aqui era o grupo da igreja cristã no seu início, no seu começo. Um grupo de 120 pessoas cabia nessa sala praticamente, né? Aquele se reuniu para orar e pedir que Jesus cumprisse a promessa da descida do Espírito Santo. Pedro, naturalmente, se torna o líder daquele grupo, então ele se levanta no meio de todos para mostrar a necessidade de substituir Judas. Mas não é porque aquilo veio na mente dele, vamos substituir, não. É porque ele estava embasado pelas Escrituras. Ele mostra que era necessário que se cumprisse as Escrituras, porque Davi já tinha profetizado no livro de Salmos, coloca aí, Salmo de número 69, versículo 5, depois o Salmo de número 109, versículo 8. O Salmo de número 69, versículo 5, diz assim: Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são cobertos. É o Salmo 69, verso 5. Agora eu coloco o Salmo 109, verso 8. Vamos ver o que diz o Salmo 109, verso 1. Sejam poucos os teus dias, e outro tome o seu ofício. Aqui estava se referindo a Judas, que teve poucos dias de vida, e outro deveria tomar o seu lugar, o seu ofício. Então, Pedro não estava inventando essa substituição da sua cabeça, ele estava entendendo pelas Escrituras que era necessário substituir aquele que se desviou da sua missão. Agora, tem um fato muito importante aqui. Davi, como é que ele saberia, então, que Jesus seria entregue aos romanos por Judas, se não é o Espírito que falou e que inspirou ele para escrever? Não é? Como é que, quantos anos antes, né? 1000 e tantos anos antes, eles escreve o Salmo e escreve uma coisa que se cumpriria mais de 1000 anos depois. Só o Espírito faz isso. É por isso que a Bíblia merece toda a nossa crença, todo o nosso crédito, todo o nosso respeito. Ela é inspirada, não existe erro na Bíblia. Judas tinha sido um dos 12, e Pedro falou aqui no texto que ele era um dos nossos, estava na missão conosco. Aliás, Pedro, quando Jesus manda os discípulos de 2 em 2, ele estava indo junto. Judas realizou milagres, Judas realizou curas, Judas estava na missão, estava junto, tudo, participou de tudo, mas Judas se desviou, e aí ele fala aqui no final do texto, e foi para o seu lugar. Aquele que se desvia do chamado da missão, ele vai não para o lugar que Deus determinou, mas para o lugar que ele escolheu. Entende? É importante entender que aqui ficou uma vaga aberta, não porque Judas morreu, mas porque ele se desviou da missão. Porque depois disso, o Tiago, que não é o irmão de Jesus, mas o apóstolo Tiago, foi morto. E não tem uma substituição para Tiago. Entende? Não existiu mais outra substituição. Eram chamados 12, e no livro do Apocalipse diz que o céu tem 12 portas, e nas portas estão escritos o nome das 12 tribos e o nome dos 12 apóstolos, entende? Então tinha que ter esta completude, tinha que ser recolocado aqui mais uma pessoa. Então, é importante entender que a vaga ficou aberta não por causa, apenas porque ele foi morto, não, senão tinha que ter tido várias outras substituições. Não, a vaga de Judas foi aberta porque ele se desviou da missão. E é importante também a informação que Lucas traz, que ele comprou um campo de sangue. O que é um campo de sangue? É um espaço no terreno onde eles sepultavam indigentes, ou sepultavam ali estrangeiros. Então, isso se chamava um campo de sangue, é um cemitério, onde eles sepultavam estrangeiros. Como ele se arrependeu, ele pensava que, ao prenderem Jesus, tem uma linha de pensamento que diz que Judas imaginava que quando fossem prender Jesus, Jesus poderia se insurgir e enfrentar todos. E aí ele se decepciona, se arrepende, não se arrepende, sente um remorso, né? Porque arrependimento traz mudança de atitude, mas ele sente um remorso por aquilo, vai até os sacerdotes e os fariseus, devolver as 30 moedas, e aí eles não percebem, ele joga a moeda, tira a moeda deles, joga o saquetel de moedas, as moedas caem, eles ajuntam a moeda e dizem assim: não vamos ficar com isso para nós,
vamos comprar então esse campo de sangue. Então foi comprado pelos líderes religiosos esse campo de sangue, esse cemitério, que era para sepultar estrangeiros. Lucas aqui, ele dá mais detalhes sobre a morte de Judas. O Evangelho de Mateus diz que Judas saiu e foi se enforcar. Mas Lucas aqui diz e dá mais detalhes, que ele caiu, o seu ventre se rasga, ou seja, a sua barriga se rasga, e o seu intestino se derrama, as suas entranhas se derramam. Então, é provável que ele tenha colocado alguma espécie de forca para se enforcar, ou sei lá se tinha corda, ou o que ele fez. Eu sei que quando ele se pendura, muito provavelmente ou o galho quebra, ou a corda quebra, não sei. Sei que ele cai do despenhadeiro abaixo das pedras e as entranhas dele se derramam, ele rasga o ventre e o intestino dele sai para fora. Isso aqui é narrado com detalhe aqui no Evangelho de Lucas. Pedro, então, entendia pelo Antigo Testamento que era necessário alguém substituir Judas. Muito bem. Então, Pedro coloca uma condição para aquela escolha. Primeiro, era alguém que deveria ter acompanhado Jesus desde quando ele foi batizado lá no Jordão por João, até a morte e ressurreição, e também pudesse estar no dia de Pentecostes. Este era critério sem a qual ele não poderia nomear ninguém. Porque isso é uma pessoa que apareceu no meio do ministério de Jesus. Tinha que ter acompanhado desde o início, igual a todos os outros. E aí, o grupo apresenta duas pessoas. Aliás, Pedro lidera, mas quem apresenta é a igreja. Pedro lidera, levanta essa questão, e quem apresenta é a igreja, e traz dois nomes, José e Matias. E aí ele diz que eles lançaram sorte. E lançar sorte era uma coisa muito comum no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, eles lançavam muita sorte. Por exemplo, quando eles passam a terra prometida e assumem lá, passam o Jordão para assumir a terra prometida, eles lançaram sorte para definir quem ia pegar qual tipo de terra. Outra coisa, quando Acã peca e toma aquela capa que não deveria tomar, e aquelas paqueiras para aquele ouro, eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Acã, e quando cavaram lá dentro da tenda dele, estava lá a capa inteira. Isso era muito comum no Antigo Testamento. No dia da expiação, eles traziam dois bodes. Um bode era sacrificado pelo pecado de Israel, e o outro era lançado ao deserto, que era com o bode emissário. Ele ia para o deserto, ele levaria para longe o pecado de Israel. Então eles lançavam sorte para saber qual bode morreria e qual bode seria levado e estaria como bode emissário, solto no deserto. Por exemplo, Jonas estava fugindo de Jesus, entrou no navio, e ali no navio eles lançaram sorte para saber quem era o culpado. Jonas já tinha dito que era ele, mas eles lançam sorte, e a sorte cai sobre quem? Sobre Jonas. Então, quando eles retornam do exílio de Israel, eu quero dar aqui alguns exemplos para vocês saberem que isso era muito comum, lançar sorte. Então, quando eles voltam do exílio de Israel, todo mundo queria morar em Jerusalém, porque eles foram levados de Jerusalém para a Babilônia, ficaram lá 70 anos, depois foi autorizado por Ciro, que já era um rei persa, que eles retornassem para Jerusalém, para repatriar a Jerusalém. E aí, todo mundo queria morar em Jerusalém. Então, para definir quem ficava e quem não, eles também lançaram sorte para resolver essa situação. Bom, aqui eles estavam orando, e dentro do natural que era o Antigo Testamento, eles fizeram aqui. Só que assim, depois da descida do Espírito Santo, você não encontra mais nenhuma referência bíblica da igreja lançando sorte para escolher ninguém para o ministério. Essa foi a última vez. Dali, depois da descida do Espírito Santo, não se tem mais sorteio para nada. Tem qualificação para obreiros. Tem que ser um bom dono de casa, um bom marido, uma pessoa de boa reputação para dentro, para fora, tem que ser hospitaleiro, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Ali já é por critérios. Mas aqui não tem mais vamos escolher um obreiro para ir para o lugar tal, vamos fazer um sorteio. Não. A igreja primitiva não fez mais isso depois da descida do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo veio sobre a igreja, ele é o condutor da igreja. Nós não lançamos mais sorte sobre nenhuma decisão que precisa ser tomada, porque a decisão é sempre tomada pelo Espírito Santo, que orienta a igreja, que orienta os líderes da igreja, que orienta o pastor, que orienta a cada irmão, para que possa tomar a decisão conforme a vontade dele, para o crescimento da sua obra, e não para o bel prazer daquele que está tomando a decisão. Bom,
Agora vamos à aplicação. Está explicado até aqui? Amém, meus irmãos? Deu para entender? Muito bem. Primeira coisa, primeiro assunto que eu quero trazer para vocês. O livro de Atos, ele narra esse período de transição. Ele estava em transição do Antigo para o Novo Testamento. Então, eles agem ainda conforme o Antigo Testamento em muitas coisas. Esse negócio de laçar sorte era coisa do Antigo Testamento. Eles estavam ali com um pé no Antigo Testamento e o outro ali para iniciar o Novo Testamento. Estavam numa transição. Toda transição é difícil. Toda transição exige esforço, exige dedicação. E toda transição, toda mudança causa resistência. Está acostumado com isso. Toda mudança, ela gera um desconforto, ela gera... A gente vem numa rotina, a gente vem numa zona de conforto, e aí quando a gente vai fazendo a transição para outra coisa, né, a gente sempre toma aquele impacto. Então, aqui eles estavam fazendo a transição. Nem tudo no livro de Atos dos Apóstolos deve ser levado ao pé da letra, porque tem coisas que eles tomaram a decisão e ficou lá, e para frente não se tomou mais, como é esse caso do sorteio. A escolha de obreiros a partir de então era totalmente diferente. Por exemplo, a venda das propriedades que a igreja primitiva, como ele se convertiu, ficava tudo amontoado, tudo reunido no Pórtico de Salomão, nos lugares que estavam ali. Não tinha comida para todo mundo. Eles pegavam, vendiam as suas propriedades, traziam o dinheiro, depositavam nos pés dos apóstolos, os apóstolos repartiam em partes iguais ou compravam alimentos e alimentavam toda aquela multidão. Mas isso não era uma determinação para que a igreja continuasse a fazer isso. Não. É tanto que a igreja, os irmãos venderam as suas propriedades e depois teve a perseguição e eles passaram necessidade. Foi preciso Paulo sair arrecadando mantimentos em Corinto, em outros lugares, para trazer alimento e finanças para os irmãos da Judéia que tinham empobrecido, porque não tinham mais propriedade, não tinham mais casa, não tinham mais nada, já tinham vendido tudo e empobreceram. E aí precisou os outros irmãos ajudarem. Então, esse período de transição é o período que a gente precisa observar com muito cuidado e com muito carinho. A segunda coisa é que nós não temos mais apóstolos hoje. E eu não quero dizer que é fake news aqueles que estão aí se apresentando como apóstolos, mas o número de apóstolos, segundo as Escrituras, é um número definido. Foram chamados por Jesus, estiveram com eles e foram testemunhas da sua ressurreição e estavam no dia de Pentecostes. E foi dado-lhes a missão de que eles propagassem o Evangelho e lançassem as bases e fundamentos do cristianismo. A não ser que tenha um desses que se viveu lá no século I. Aí tudo bem. Mas se não tiver, não existe mais apóstolos hoje. Foi restrito este nome a esses 12. Eu sei que hoje tem muitos apóstolos aí na televisão, mas isso não é bíblico. Amém? Amém. Terceira coisa, é extremamente necessário estar em oração para tomar decisões. Aqui, o que se entende aqui é que a decisão de escolher Matias como substituto de Judas, ela foi precedida de muita oração. Oração e leitura da palavra, embasamento das Escrituras. Então, sempre que precisemos tomar decisões, a oração ela precisa estar constante, em todo o tempo, na nossa vida. Oração para tomar as nossas decisões e fazer as nossas escolhas. Oração para fazer um bom casamento, oração para fazer um bom ministério, oração para tomar as decisões do dia a dia, oração para não pecar, oração para se converter, oração para mortificar a carne, oração para alimentar o espírito, oração para ter comunhão com Deus, oração para não cair em tentação, oração para entender a vontade de Deus para você, oração para não amar o mundo, oração para não cobiçar nada de ninguém, oração para não amar o dinheiro, oração para não amar a fama, oração para que você não se sobressaia além do que deve, oração para tudo. Em tudo que se deve fazer, temos que estar em constante oração. E este é um exemplo que deve ser seguido pela igreja de hoje, porque a igreja primitiva estava em constante oração. Em tudo que o crente deve fazer, ele precisa estar em oração. E nós não oramos para tentar convencer Deus a cair na nossa ideia. Não é isso. Isso não é o objetivo da oração. A gente ora para que a gente possa entender o que Deus está falando conosco.
E quanto mais eu busco a sua presença, mais eu entendo qual é o propósito dele para mim. Não é que eu oro para que Deus faça a minha vontade, eu oro para Deus fazer a vontade dele, mas que eu não me perca no caminho enquanto a vontade dele não é feita na minha vida. Por isso eu preciso estar em constante oração. Então a igreja primitiva nos dá esse exemplo aqui hoje. É preciso estar em constante oração. Tá tudo que você precisa, para qualquer que seja a decisão que você precisa tomar, ore, sempre ore. Eu aprendi com um pastor, já bem idoso, mas é a Bíblia meu, pastor João Bosco, né? E ele diz o seguinte: sempre que chega na casa de alguém, antes de qualquer coisa, ora-se. Antes de dar a paz do Senhor, já ora na casa da pessoa. Já abre aquela reunião com oração. Já abre as portas daquela casa com oração. É assim que tem que ser. Em tudo que se deve fazer, tem que ter a oração, porque na oração nós sabemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Quarta coisa, toda promessa feita por Jesus, ela exige de quem espera constante oração. Quem tem promessa aqui de Deus? Todos nós temos promessas de Deus. Mas é preciso estar em oração enquanto espera. Porque a própria Bíblia diz que a esperança demorada, ela atrofia. Aliás, ela atrofia, ela te deixa aqui naquela ânsia, a ansiedade aumenta. Então eu preciso estar em oração enquanto eu espero as promessas de Deus. O que eles fizeram aqui? Deus fez uma promessa, falou: quando é que vai vir o Espírito Santo? Fiquem em Jerusalém e fiquem ali esperando até que do alto seja revestido de poder. Deus não deixou data nenhuma. Aí falou: já que nós não temos data, vamos orar e vamos aguardar. Enquanto a gente espera, a gente ora. É assim que deve ser a nossa vida. Enquanto a gente espera as promessas de Deus, vamos esperar orando. Enquanto a cura não chega, vai orando. Enquanto a porta não se abriu, vai orando. Enquanto a resposta não chega, espera orando. E a oração é enquanto a porta não se abre, é enquanto a cura não chega, é enquanto a promessa não se cumpre. A oração é para você não ficar ansioso à toa. Aleluia. A oração é para você não se perder no caminho. Então, enquanto as promessas de Deus não se cumpriram ainda na sua vida, e para você não ficar ansioso, você vai orando. Você diz: Senhor, eu sei que o Senhor é fiel nas tuas palavras, mas eu sei que no momento certo o Senhor vai cumprir, mas eu quero dizer que, Senhor, que eu estou aqui crendo, eu estou acreditando, Senhor, eu estou acreditando. Não deixa que a ansiedade tome conta da minha vida, que eu desejo tanto isso, mas enquanto o Senhor não me dá força para me continuar acreditando, para me continuar a criar. E esta oração, ela vai te fortalecer, vai te alimentando. E você, enquanto espera a promessa de Deus, você espera, mas espera fortalecido. Não é? Faz igual o Caleb, o extraordinário. Quando tinha 40 anos, eles visitaram a terra prometida. Ele mais 12, mais 11 espias e voltaram. 10 trouxeram um relatório ruim e ele e Josué trouxeram um relatório excelente. E aí os que trouxeram o relatório ruim falaram: a gente não vai conseguir. Lá são como gafanhotos, gente enorme, gigantes. Nós somos ninguém na frente deles. Não vamos conseguir. E aí o povo se esmoreceu, porque uma palavra negativa ela esmorece qualquer um. E tem gente que é perita em palavra negativa. Repreenda em nome de Jesus Cristo. Porque palavras negativas, diz que para cada 3 palavras positivas tem 33 negativas. Imagina a quantidade de negativismo que existe. E aí Josué e Caleb se levantam e dizem: o Senhor nos prometeu, o Senhor nos deu. Disse: não, Moisés, nós vamos, e Deus vai nos dar força, nós vamos possuir. Mas os outros já tinham inflamado o coração do povo, e o povo não teve mais ânimo para nada. A ponto de Deus dizer: Moisés, eu vou matar todo mundo, vou deixar só tu, e de tu eu vou formar a nação. Aí Moisés diz assim: não, Senhor, não faça isso. O que os egípcios vão dizer? Que o Senhor trouxe o povo de lá para matar no deserto? Olha o argumento de um pastor amoroso, não é? Olha o argumento: não mate não, Senhor, o povo é ruim, mas não mate esse povo não, é o teu povo. Deixa, eu não vou conversar com ele, nós vamos orar, vai dar certo. Até parece que Moisés estava tentando convencer Deus para não matar o povo, e era isso. E Deus gosta quando a gente traz um argumento de poder, de força para... Oh, aleluia! E aí, irmãos, Caleb
Depois, Moisés morre, Josué entra na terra prometida com todo mundo, passavam-se 40 anos, ele já estava com 80. Aí ele chega para Josué, tu lembra quando a gente entrou lá na terra prometida, que a gente foi lá espiar, que só nós trouxemos um bom relatório? Pois é, Moisés prometeu uma terra desse lugar aqui, e eu quero, porque eu esperei 40 anos para essa promessa se cumprir. E eu vou te dizer uma coisa, eu estou tão forte como eu estava com 40 anos atrás. Isso significa que esperar a promessa confiante, você nunca envelhece, os seus ossos não envelhecem e a tua força é renovada. Quando você espera orando, Deus renova as tuas forças em nome de Jesus. Quinta coisa, não se impressione com números. Nunca se impressione com números de igreja lotada. Eu sempre falei isso em igreja vazia e igreja lotada. E eu sempre dirigi igrejas lotadas e igrejas vazias também. E sempre foi a mesma coisa, e é o mesmo argumento e a mesma mensagem. Jesus começa o seu ministério, ele chama as pessoas, chama os discípulos um por um. Vem, segue-me. Teve uns que disseram, Senhor, eu quero te seguir. Você tem certeza? As aves do céu têm ninho, as raposas têm suas covas e sabem à noite para onde vai. Mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, tenho nem travesseiro para dormir. Você tem certeza que você quer me seguir? Alguns ele chama, alguns ele diz, olha, presta atenção. Mas ele chama essas pessoas, e enquanto ele chama, Jesus vem, realiza milagres, realiza curas, sinais maravilhosos, ressuscita mortos. Lázaro estava 4 dias fedendo, ele ressuscita, grita o nome do cara da porta do túmulo, o cara sai lá de dentro todo enfaixado. Entende? Você entende o tamanho do milagre, a coisa extraordinária? E depois de 3 anos, as pessoas que estão prontas para receber o Espírito Santo eram só 120. E olha que era Jesus. Não era eu. Era Jesus realizando milagre. Ninguém pregou como Jesus, ninguém curou como Jesus, ninguém falava como Jesus. E durante 3 anos de ministério, ele apronta, não tinha nem 120 pessoas completas. Então nunca se impressione com milagres. Se você vai ficar 1 ano, 2 anos com 10 pessoas, com 15 pessoas, com 20 pessoas, não importa. Se Deus está ali, este número que Deus determinou para aqui. Olha Jesus. Aí foi desse grupo pequeno aqui que o Evangelho ganha as 4 dimensões da terra. Foi entrar desses 120 aqui. Tudo gente medrosa, tudo gente, mas quando o Espírito Santo desceu e se apoderou daqueles homens, ninguém se curou mais, nem deles. Ninguém, a ponto de Paulo dizer, eu não tenho a minha vida por preciosa. Não. E quando ele está lá na casa de Filipe, que era um dos diáconos que foi escolhido em Atos capítulo 6, e aí chega o ágapo lá e pega o cinto de Paulo e se amarra todo e diz, olha, esse homem que é dono desse cinto vai chegar em Jerusalém e vão amarrar ele, vão açoitar, e aí todo mundo começa a chorar, Paulo não vá, o pessoal vai te matar, não faça isso. E Paulo disse, por que vocês estão machucando o meu coração pedindo para um? Eu não estou pronto apenas para ir e ser açoitado, quanto para morrer pelo Jesus que me encontrou no caminho de Damasco. Isso é maravilhoso, irmão, isso é maravilhoso. Então, estas pessoas, esses 120 aqui, foi os que ganharam as 4 dimensões da terra. Sexta coisa, sinais, curas, maravilhas não validam o ministério de ninguém. Nunca se pressione com curas, com sinais, com maravilhas, porque o diabo também cura. O diabo também, a Bíblia diz que ele faz descer fogo do céu à terra. Faz curas, faz sinais, faz prodígios, faz um monte de coisa. Jesus dá uma lista de coisas aqui que essas pessoas podem realizar e ainda assim não ser conhecidas de Jesus. Quando ele diz, olha, muitos dirão em meu nome, eu profetizei, eu curei, eu realizei milagres, eu fiz prodígios e através da minha mensagem, gente era batizada com o Espírito Santo, gente caía e Jesus vai olhar para essas pessoas que faziam tudo isso e dizer, eu não conheço vocês. Então, curas e milagres não servem para validar o ministério de ninguém. Fique esperto nisso. Judas tinha boa reputação, Judas tinha um cargo de confiança, Judas estava na missão, tinha sido chamado por Jesus, mas só Deus conhecia o coração dele. Não é, a Bíblia chama ele de filho da perdição. Você entende isso? Que o cara estava ali realizado, teve o melhor pastor,
teve o melhor pregador, assistiu os melhores milagres, realizou também os melhores milagres. Ainda assim, ele escolheu se desviar da sua missão. Então, às vezes as pessoas se impressionam, nossa, está tendo cura, está tendo milagre. Jesus disse na sua palavra, olha, se alguém disser o reino está aqui, não vá. Está acolá, também não vá, porque o reino de Deus está dentro de cada um de você. Olha. Sétima coisa, tenha muito cuidado com coisa profunda demais. E tem gente que gosta de pregar coisas muito profundas. Não existe novas inspirações nas Escrituras. Não existe nenhuma nova inspiração que Deus já não tenha dado para os apóstolos. Tem gente que quer ser igual aos apóstolos. Nunca serão. Nenhum de nós seremos igual àqueles 12 que Jesus chamou. Nenhum de nós. Os apóstolos, eles estavam sob uma inspiração especial do Espírito Santo para entender a revelação das Escrituras sendo cumpridas em Jesus. O Novo Testamento é um resultado dessa interpretação que eles tinham do Antigo Testamento, e eles, através do Espírito Santo, fizeram essa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, embasando com doutrinas. Ninguém precisa mais fazer isso. Não tem mais novas inspirações. O que está escrito é suficientemente necessário e totalmente suficiente para toda pessoa que precisa encontrar-se por Jesus. Não tem novas inspirações. Que agora tem gente aí já na internet dizendo que o Gabriel apareceu para ele e trouxe ali uma inspiração nova e uma coisa nova. Isso é mentira, isso é blasfêmia. Não tem novas inspirações. O que está escrito é porque tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança, disse Paulo. Então é isso, os apóstolos veem coisa do Antigo Testamento que a gente não vê. Eles viram coisas ali que nós veríamos. Uma vez que o Novo Testamento está completo, eu não me atrevo a trazer nenhuma outra coisa nova além daquilo que já está posta. E Paulo mesmo disse, se alguém trouxer outro evangelho, diferente desse que nós já temos pregado para vocês, que seja maldito. Então, fique muito atento a isso, com essas coisas novas que surgem por aí, dizendo, olha, tem uma revelação nova, tem uma técnica nova, tem uma fórmula nova. Até parece que os apóstolos eram os bobinhos que não sabiam de nada, e agora Deus esperou passar 2 mil anos para trazer uma revelação para um caprichoso agora desses dias. Isso é blasfêmia, isso é perigoso. Cuidado com sermões alegóricos, daqueles que pegam a mensagem do Antigo Testamento e constroem uma narrativa, uma história fabulosa, que você, meu Deus, de onde foi que tirou isso? Tem muita gente que pega a coisa lá do Antigo Testamento, escraviza você agora, arranca o seu dinheiro e você ainda fica feliz no guardar o dinheiro das pessoas. Se você lesse o livro de Salmos, você saberia... volta aí, Natasha. O salmo que eu falei foi 109... Coloca aí para mim. Se lisse esse salmo, você saberia que estava falando de Judas? Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Se você lesse assim por cima, você saberia que está falando de Judas? Mas o Espírito orientou a Pedro, quando leu, falou, isso aqui fala de Judas. É preciso que haja uma substituição. Então, tem muita pregação que traz coisas no texto que são apresentadas como inspiração, mas que, na verdade, são aberrações. São perigosas. Quem está por trás dessas pseudo-inspirações é o diabo. Isso eu falo sem medo do diabo. Muita gente quer trazer coisas tão novas, tão profundas, que fede até enxofre, de tão profundo que ele está arrancando aquilo de lá. Está saindo das profundezas de outro lugar, mas não é do céu. Entende? Esses dias tinha um cara falando assim, eu vou ensinar para vocês, não esses dias, mas tem um tempinho já, eu vou ensinar para vocês sobre a parábola do filho pródigo, eu vou ensinar para vocês como é que você tem que fazer. E a gente ficou esperando o que ele vai ensinar na parábola do filho pródigo. Aí ele leu lá, e o filho mais moço disse ao pai, dá-me parte da minha herança. Está vendo? Você tem que chegar para Deus e dizer, eu quero a minha parte. Você acha que o texto está dizendo isso? Você acha que é isso que o texto está dizendo? É justamente o que o texto está matando, é justamente o que o texto não está dizendo.
Então, tenha muito cuidado com essas pregações que ele diz que são lacradoras. A internet está cheia de lacrador. As pessoas que lacram e falam, aí tem uma bateria atrás, para reposicionar. Besteiras que falam, meu Deus. 8º e último lugar. Como é que a gente pode discernir a vontade de Deus? E eu tenho 2 minutos para concluir. Como nós podemos discernir a vontade de Deus? Primeiro, oração. Segundo, leitura das Escrituras. Terceiro, decidir sobre a orientação do Espírito Santo. É só isso que o texto nos fala aqui. Por que eles decidiram? Essa mensagem de hoje foi embasada em cima de uma decisão que os apóstolos tomaram. Eles tomaram essa decisão por quê? Primeiro, estavam na oração. Segundo, leram as Escrituras. Terceiro, o Espírito Santo revelou aquilo que precisava ser revelado. Como é que a gente pode discernir a vontade de Deus para nós? Orando, lendo as Escrituras e buscando a direção do Espírito Santo. É assim que tem que ser. Você está disposto a orar, a ler as Escrituras e buscar a direção do Espírito Santo? Se você estiver disposto, Ele está disposto a estender a mão sobre a sua vida, trazer luz no seu caminho, trazer o clarão, trazer a revelação que precisa. Não uma revelação nova que a Escritura não tem ainda, mas a revelação daquilo que você não está entendendo. O que é a revelação? Quando o Felipe estava em Samaria, que o Espírito diz, Felipe, sai daqui e vai para a estrada que desce de Jerusalém para casa. Está indo lá um eunuco, está lendo um livro, não está conseguindo entender. E aí Felipe desce, apista o carro, corre, e eu falei, você está entendendo a leitura? Ele falou, não, como é que eu vou entender? Tem quem me explique? Ele falou, você sabe, sobe aqui. Felipe sobe do carro, falou assim, ele está lendo o profeta Isaías. Ele falou, Isaías está falando dele mesmo ou de um outro? Aí ele começa apenas as Escrituras falando de Jesus, desde o nascimento até a completude. Você entende que é tudo pelas Escrituras, não tem nada novo. O que Felipe faz? Ele explica as Escrituras, e a revelação veio de uma forma tão forte na vida daquele homem, que eles iam passando perto da água, falou, tem água ali, eu quero me batizar, que impede? Falou, nada, você crê? Eu creio, então bora, beleza, eu batizo agora. Então é as Escrituras que é através do Espírito Santo que há esta revelação pelas Escrituras. Filipe não inventou nada, não trouxe nada novo, ele simplesmente abriu as Escrituras. Eu poderia te dar aqui centenas de exemplos ainda, mas a hora já não tem mais espaço para mais. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite?